Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Terceira temporada, primeiro episódio hoje vai ser, ó, um negócio de outro mundo. Meu amigo Hernani, quanto tempo, cara? Rapaz, tinha dias, hein, mano? Já tava com saudade disso aqui. Mas primeiro, vamos pros recados iniciais, pô. Primeiro, queria agradecer aqui o pessoal do Estúdio Três Lados, que é a nossa casa oficial agora. Vocês vão ver muita qualidade aqui, muita coisa nova que tá chegando. Agradecer o pessoal do estúdio. Segundo é o seguinte: like, curtida, coraçãozinho e compartilha. A gente tá no YouTube, no Spotify, a gente tá também no LinkedIn, então você deixa seu like, sua curtida e compartilha pros amigos que hoje vai ser diferente. Hoje o bicho pega. Vou falar um negócio, cara. Você quer falar de empreendedorismo? Hoje a gente acertou na veia, viu, velho? Porque trouxe a braba. Porque é o seguinte, início de terceira temporada, primeiro episódio, não poderia baixar o nível. A coisa tem que ser em alto nível. É pra frente que a gente anda, meu amigo. É isso aí. Sem muitas delongas, senhoras e senhores, a dona da WhatsApp. Mentira, tô brincando. Rose Dantas, meu amor, seja bem-vinda. Que alegria, hein? Há quanto tempo que a gente programou isso, né? Não é? Mas Olha, eu não sei as outras casas que vocês estavam, mas que casa linda. Gostou? Gabrielzão Admirei. matou a pau aqui, né? Nossa, e com a cor que eu amo, né? Tudo foi pensado estrategicamente, porque quando você falou que vinha, eu falei, vamos estudar tudo que ela precisa para estar confortável. Rose, muito obrigado pela presença aqui. Vamos bater esse papo Eu e que eu agradeço. começo da seguinte forma. A gente tá junto e tal, tá sempre se encontrando e tal, a gente já conhece a trajetória, mas a gente tem as pessoas e tem os fraternos que estão fora de Brasília, que não tem essa oportunidade, às vezes, de estar contigo. Então, fala um pouquinho por que a Rose Dantas está sentada nessa cadeira. Olha, eu vou explicar, mas antes eu vou falar por que eu tô sentada nessa cadeira. Porque aquele senhor ali, ele já me fez Quem é o senhor? sair da cadeira de uma Da arquibancada da plateia, de uma verdade. plateia para ir pro palco, sem eu menos esperar. Mas por quê? E é exatamente o que eu vou falar. Porque ele acredita na minha jornada. Ele admira a minha jornada. Então, eu tô sentada aqui porque eu tenho convicção que não foi uma jornada perfeita, que eu tenho muito que melhorar, mas eu fiz acontecer muita coisa. E a Rose tá falando o seguinte, ela teve no nosso segundo XBI, ela sentou no palco, trocou uma ideia com os nossos convidados, e você quer saber um pouquinho mais disso? Na segunda temporada tem lá um episódio onde a gente pós-evento, e a gente fala da Rose Deixa eu Dantas. contar uma coisa aqui pra você. É óbvio que eu admiro e me espelho, tá? É óbvio que eu busco fazer algumas coisinhas ali que eu vejo que você faz. Óbvio. Mas eu pedi autorização pro Iago antes, tipo, já da plateia. Falei, você acha, assim, que se por acaso eu for ali convidar ela pra sentar aqui, ele, irmão, pode ir por minha conta. Ela vem, ela vem. Eu tipo, falei assim, eu vou ou não vou? Eu tive que pedir alguém pra falar assim, Mas vai, eu quero mano. te dizer que eu me senti especial, assim como eu tô me sentindo especial aqui. Ah, que coisa boa. Cara, eu vou falar pra tu, minha história com a Rose começa lá em 2017, lá na casa do Iago, então, tipo assim, já tinha um tempo que a gente Verdade. tava assim... Na reunião das embaixadas GVs. Isso. Nossa, que projeto maravilhoso. Depois a gente Tá vai falar vendo? sobre ele, viu? Então tem uma história. Então a Rose tá aqui sentada e ela acabou de falar por quê. Porque a trajetória dela trouxe ela até aqui. E a trajetória dela não é fraca, não. É a Leninha. Vou falar da Leninha para falar da minha trajetória, né? Uma menina que aos 13 anos morou em barraco de madeira. A casa não tinha esgoto, não tinha asfalto, mas tinha muito exemplo de empreendedorismo que veio através da minha avó. A minha avó era uma mulher muito empreendedora. E eu vi a minha avó negociando Avon, negociando samambaia. Sabia que eu vendi uma samambaia com 5 anos de idade? Que isso? Eu vendi samambaia com 5 anos de idade. Cara, você falou que deixa eu contar a história pra vocês em 1 minuto. Você tem os ovos, né? Pra quem não sabe, deixa eu contar rapidamente. Meu sogro tem uma granja de ovos caipiras e eu distribuo ela lá no meu ambiente de trabalho. E Maria foi levar umas cartelas de ovo aí pra lá no nosso vizinho e o Giuseppe foi atrás. Cadê o dinheiro? Gente, o Giuseppe tem 4 anos de idade.
Cadê o dinheiro? Pra pegar o ovo tem que me dar o dinheiro. Tá, mas pelo menos ele fez isso, ele foi o cobrador. Eu fui a vendedora de vender algo que não era meu. Pior ainda, porque Não, a mas- minha avó... Ó, você já tava antecipando o futuro, você já fazia o dropship, que é tão Já famoso. Exatamente, porque como eu morava num barraco de madeira, para ele ficar bonitão, e a Cheio minha de avó planta. colocava cheio de planta, Coisa de vó, né, samambaia, cara? aquelas samambaias bonitas. E uma mulher passou, admirou. Eu falei assim, a senhora paga? Eu sabia que não tinha mistura aquele dia em casa. A senhora paga? E ela falou, pago. Eu falei assim, escolhe. Ela escolheu a mais gorducha. Ué, óbvio, tu Quando manda minha uma mulher avó chega da missa, buraco, ela assim, olha não. aquele buraco no barraco. Aí, enfim, ainda bem eu tive mais sorte que juízo, que eu não gastei o dinheiro. Então, quando ela chegou, eu tava com dinheiro e eu expliquei a minha motivação. A minha avó falou assim, filha, tu vai ser uma grande mulher de negócios. Por isso que eu acredito que a palavra tem poder. Sim. Porque quando ela falou aquilo dali, eu acreditei. Eu acreditei que mesmo que naquele ambiente que eu estava, um ambiente escasso financeiramente falando, inseguro, a gente não tinha nem comida direito em casa, eu tinha segurança que eu ia construir algo muito grande. Vinha dentro de mim uma fome, que eu não sei de onde era, mas foi estimulada pela minha avó. Legal. Foi estimulada. É um pouco da escassez financeira, não é escassez de mentalidade. Eu acho que é sempre isso, né? As pessoas... tem gente que se arruma 10 soluções para cada problema e tem gente que arruma 10 problemas para cada solução. Não é verdade? Né? É sempre olhar mais para a solução do que o problema, não é isso, Hernani? Na verdade, o que acontece? Eu queria até puxar um gancho aqui. A gente tá aqui falando da Leninha. E Meu apelido. Não, então, mas a Leninha, ela tem uma grande ligação com a cidade de Brasília. Leninha, cidade de Brasília. Rose, é cidadã do mundo, tá ligado? Conta pra gente aí, Rose, como é que a Leninha cresceu em Brasília e como é que você ganhou o mundo como Rose? Vai. Então, nascida do Gama, e ali até os 13 anos. Quem ama... Quem ama Já mora no sabe. Gama, né? Ainda tem essa... Tem, com certeza. E eu tinha um diferencial muito grande sobre as minhas colegas ali da rua. Eu gostava de brincar, de vender, de fazer negócios. Né? A minha maior brincadeira era pegar, às vezes sobrava assim, minha avó ela distribuía Avon. Então sobrava um talco, um batom e tudo. E aí a gente fazia o seguinte, você tem X tempo para ir lá vender. Se você não vender, é a minha vez. Oi. E eu sempre quis ganhar na minha vez de vender. Competitiva. E aí, enquanto as minhas amigas folheavam a revista, aquela revista de adolescente, Tititi, Capricho, aquelas revistas, eu gostava do Seu Jorge, que deixava, porque eu não tinha dinheiro, eu folhear pequenas empresas, grandes negócios. Olha aí. Rapaz, isso aqui tem um diferencial, hein? Vai vendo. E eu me amarrava naquelas histórias das pessoas falando e principalmente quando começou do zero, eu me identificava, porque era a minha realidade, né? Eu não tinha o que herdar. Então, mas eu herdei o principal. A fome. A vontade de vencer. A vontade de vencer. A vontade de fazer boas escolhas. Então, a Leninha, ela começou a ter a possibilidade de fazer algumas escolhas. Então, eu escolhia estudar, brincar em alguns momentos. Eu e minha irmã, a gente dividia o nosso tempo entre estudar e cuidar da casa, porque minha mãe tinha que trabalhar. Então, as minhas escolhas foi realmente muito... eu fui forjada mesmo a amadurecer muito cedo. Eu tive a oportunidade. Eu vejo muito adolescente hoje falando assim, ai, que saco arrumar a cama. É impressionante isso, porque é maravilhoso quando você começa a aprender a ser mais independente. Tem gente que quer ser
independente de chegar a hora que quer em casa, a hora ter dinheiro. A primeira independência é de você cuidar daquilo que te pertence, a sua casa te pertence. Então, essa independência de eu cuidar da minha cama, de eu limpar a minha casa, de eu fazer uma comida. Eu comecei a cozinhar com 7 anos de idade. 8 anos de idade eu já fazia arroz, já temperava feijão. A minha avó não deixava, e nem minha mãe, usar a panela de pressão. Elas tinham medo, mas deixava o feijão, eu temperava, eu fritava uma carne quando tinha. Tô achando bife. que a rédea tá muito solta lá em casa. Vou começar a apertar esse negócio com mas, arroz. eram outros tempos e os tempos são diferentes. Mas isso aí já começa o intraempreendedorismo dentro de casa. Porque quando você começa a vender a samambaia com 5 anos, quando você começa a tomar as rédeas da vida doméstica ali dentro de casa, isso é uma parte de empreender dentro de casa. Você começa ali dentro uma jornada. Por mais que, tipo, hoje o pessoal não observa dessa forma, mas eu acho que é uma jornada. Mas eu posso te falar uma coisa? Os tempos são diferentes, mas tem coisas que não mudam. Tem coisas que são atemporais. É atemporal você educar o seu filho para ele se desenvolver. Ele não vai ter você o resto da vida. É atemporal, é totalmente atemporal você ensinar coisas básicas. Eu vejo muitos jovens que interam 18 anos, por exemplo, e tem medo de servir o exército, por exemplo. Aí você fala, por que tem medo? É porque você vai rapar o cabelo? Não, tá todo mundo hoje rapando o cabelo, não é? É porque... O medo é porque tem que arrumar a cama. Porque tem que ralar. Engraxar o sapato. Isso é atemporal. Você pegar o que nós somos forjados daquele tempo de lá, é atemporal. Então, é necessário a gente despertar para que o novo tempo ajude a gente com tecnologia, ajuda a gente a ter mais acesso à informação. Mas existem coisas que são atemporais. E eu amei a oportunidade de eu ter tido, eu falo, é uma grande oportunidade eu ter tido a educação mais forjada, sabe? Mesmo na época, eu tinha uma tia que tinha 11 filhos e a minha prima, uma menina, a Alessandra, e ela era a mimada, a cuidada, porque toda uma arada fazia tudo, né? Até ajudava na casa. E eu vejo a diferença da nossa mentalidade. Eu vejo, começa lá atrás. Não tem nada a ver com faculdade, não tem a ver com o que eu aprendo durante a minha vida. Tem a ver com o que foi plantado lá atrás. Sim. Então eu falo, pais e mães, ó, se liga, hein? Se liga em forjar seus filhos desde cedo. Pai, vou emendar uma pergunta aqui. Eu sei que sua agenda tá quase tão disputada quanto a do Flávio. Mas como é que você faz para equilibrar? Profissional, família, vida social. Porque a vida da gente tem que ter um pouco de, né, de tudo. E você tem um molecão, gente boa. Então, O que acontece? Eu trabalhei muito intensamente quando eu comecei a minha jornada empreendedora dentro da WhatsApp. Eu falei assim, bom, eu estou numa empresa top, com uma liderança top, uma oportunidade top. O que eu preciso agora é ter ousadia, coragem e competência. A minha coragem, ela era muito pautada com um objetivo. Quando eu tivesse um filho, eu tivesse uma qualidade de tempo com ele, não é quantidade. Muitas mães, elas são equivocadas. Elas falam assim, ai, que sofrimento deixar meu filho em casa para ir trabalhar. Isso é um absurdo. É um absurdo porque o seu filho, ele é parte da sua jornada, ele não é o todo da sua jornada. O seu marido, ele é parte da sua jornada, ele não é o todo da sua jornada. Ele é o principal e depois vem seu filho, mas eles não são o todo da sua vida.
Então, você precisa, assim como a gente tem horário de reunião, eu me preocupei de hoje cumprir meu horário com vocês. Assim como a gente dá importância para cumprir alguns compromissos, a gente tem o nosso principal compromisso com a nossa família. Então, eu entendi. Primeiro, o que eu faço? Eu sei da minha prioridade. Minha prioridade é que a minha família esteja bem para eu trabalhar. Só que eu incluo minha família no meu sonho, nos meus projetos. Diversas vezes eu saí, eu morava em Curitiba, ia para São Paulo, e o Felipe, 2 anos, 3 anos, eu falava assim, filho, eu tô indo para nossa viagem, para nossa reunião, para os nossos projetos, para nossa inauguração da nossa escola. E aí, quando ele me ligava, mamãe, tô com saudade. E aí, como é que tá a nossa reunião? Como é que tá o nosso projeto? Como é que estão as coisas? Já se sente E aí, parte desde pequeno. E eu falava assim, você vai para a escola, você vai para fazer esporte. Não é o seu esporte, não é o seu tempo de estudar, é o nosso. Pô. Então, quando você inclui a sua família dentro dos seus projetos e a sua família, ela inclui você dentro dos projetos deles, aí fica uma coisa maravilhosa. Não existe cobrança, não existe porque é de todo mundo. É de todo mundo. Inclusive, a minha história, o que eu venho contar aqui para vocês, eu contei da minha avó. É dela também. Não, mas espera aí que tem um detalhe. Nós estamos muito acelerados. A gente pulou uma etapa, pulamos várias etapas Então, aí. vambora. Não, mas você fala do equilíbrio aí e tal, como você faz para equilibrar a sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida como mãe, carreira e tudo. Show de bola. Mas voltando um pouquinho, vai devagar. Eu sei que Leninha sai do Gama já adulta, tocando a sua vida e tal. E chega um momento que você tem que fazer uma escolha. Que você podia ser hoje uma servidora pública federal e você olhou pro outro lado e falou, não, cara, eu vou ser empreendedora. Como é que foi essa escolha? Conta um pouquinho pra gente. É que Brasília era assim, ó. Ou você prestava, você tinha crédito na praça e você era funcionário público. Então, o sonho de todos os pais era assim, tem que passar em concurso público. E o meu sonho era vender, era pessoas, era relacionamento. Então, quando eu decidi atender um anúncio de jornal na empresa do Mário Magalhães. Nossa, Mário, como eu tenho gratidão por você. O Mário Magalhães, quando ele vinha a Brasília, vamos tentar ver se a gente consegue trazer Mário aqui, porque ele formou Flávio, ele me formou, o cara é incrível. E aí eu me deparei com uma empresa de mentalidade incrível. Essa decisão de eu não estar fechada numa jaula já foi muito natural. Desde lá, quando a Leninha vendeu samambaia, quando ela entregou talco da Avon e cobrava, aí eu era cobradora nessa época. Quando a Leninha lia as revistas Pequenas Empresas, Grande Negócio, foi tudo construído no decorrer da minha jornada. Então, são decisões difíceis. Mas como o Flávio fala, né? Flávio Augusto, Geração de Valor, ele fala no livro Ponto de Inflexão. São decisões que vão te levar ou para cima ou para baixo. E eu tomei a decisão. Eu não tinha esse nome, eu não conhecia esse nome empreender. Esse nome é muito atual. É né? novo. E também eu não tinha aquela vaidade de falar assim, eu quero ser dono de empresa, quero estar na firma, eu quero estar lá no ar-condicionado, eu também não tinha isso. Eu queria gerar empregos. O meu desejo era gerar empregos. As minhas amigas, elas eram minhas funcionárias quando a gente brincava. Olha aí, olha aí. A liderança veio de criança, né? Elas velho? eram minhas funcionárias. E elas falavam que eu era brava. Olha isso, velho. Então, essa decisão de eu ir para outro caminho, decidir empreender, foi uma decisão
muito natural, que eu não me via. E eu falei em outro momento que é muito importante você, quem tiver a oportunidade de já saber o que quer, é ótimo. Mas quem tem a oportunidade de pelo menos saber o que não quer, maravilhoso. Aí você já tira da frente o que você não quer e aí você prossegue para aquilo que você quer. Foi o que eu fiz. Teoria do não. É isso aí. Que eu fiz. Ó, você que tá vendo a gente aqui, a Rose falou aqui do Mário Magalhães. Mário, um abraço. Espero você aqui sentado com a gente. Falou do Flávio Augusto. Muitas vezes você já viu o Flávio Augusto falar de ter que trabalhar, pegar a fichinha e ir no orelhão lá e fazer várias ligações. A Rose vem dessa mesma escola e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cara, e vocês vão achar incrível o que eu vou falar. Sobre isso que você falou agora. É isso, é isso. E aí, meu cara? Eu tô só Ô, anotando aqui, o velho. José É tipo hoje ele inventado, tá velho. tipo assim, anotando a folha aqui e fazendo pergunta ao mesmo tempo. Então, tipo assim, aprendizado. Ô, velho, deixa eu te falar, nós estamos na era da tecnologia, vai ficar gravado. Eu Você tô pode ver ligado. Não, cara, é porque assim, hoje eu tenho a oportunidade de conviver com a Rose e quase que diariamente a gente se vê, né? E aí fica difícil saber assim, o que eu pergunto, o que eu não pergunto, pra não construir a ordem que tá construída aqui no roteiro, entendeu? Porque tu já voltou a conversa pra trás, cara. Então, tu falou da família, voltou pra Leninha, entendeu? Mas é porque é o seguinte, cara, se eu não. Eu conheço essa história. Se eu não falo que a Leninha saiu de lá e um dia ela teve a oportunidade de virar funcionária pública e ela optou por receber lá, ver um anúncio de jornal, fazer uma ligação e entrar num time e hoje tá onde ela tá, ganhar o mundo, provavelmente, não que a gente teria perdido a Rose Dantas, mas a Rose Dantas seria um personagem normal da nossa cidade, comum aqui E da é nossa verdade, cidade. eu seria uma personagem comum. Até porque quando eu atendi o anúncio de jornal da empresa, gente, sendo bem sincera, eu era muito equivocada. Eu achava assim, que quem abria um jornal para procurar um emprego é porque não tinha amigos, não tinha quem indicasse. Então eu não abria. Só que eu já tinha saído de casa, eu já estava morando sozinha. E eu precisei Com 12 caçar. anos. Não, Porque já com tô 4 ali tu já dava, tô tu já lá. dava lição de Não, moral nas amigas. já estava com 2 níveis superiores, eu já estava lá com meus 20 e poucos anos. Eu tive que tomar uma decisão. Eu decidi ir morar sozinha. Eu tomei essa decisão, sair da casa dos meus pais. E essa decisão exigiu de mim uma resiliência muito grande. Eu saí num momento de estresse, mas foi algo muito especial essa minha saída. Porque o momento, a gente sempre fala, momento de estresse é momento de aprendizado, de crescimento, de oportunidades, né? E eu me vi numa situação que eu tinha emprestado um dinheiro, até hoje não recebi, e aí fiquei totalmente descapitalizada. Ai, credo. E aí me vi devendo cheque especial, me vi devendo pessoas, me vi não tendo dinheiro para pagar meu aluguel, e me vi não tendo dinheiro para pegar um ônibus, eu já estava sem carro nesse período, para ir a Sobradinho, que é a cidade satélite que minha mãe morava. Eu morava aqui na 212 e me vi sem dinheiro para pegar um ônibus. E aí eu tinha uma bicicleta. Então eu falei assim, eu vou almoçar o macarrão da minha mãe. Daqui pra Sobradinho é um chão. É um chão, mas é assim, a subida do Colorado, né? Aí a descida. E aí eu não estava preparada, então a orelha, se tocasse, arrancava ela toda, de tanto sol De na sol. lata. Numa subida, teve uma subida do Colorado, que eu tive que descer da bicicleta e andar Empurrando. empurrando. De repente sai assim de uma chácara ali, tem umas chácaras, um senhorzinho com uma Monark, com um botijão de gás, E amarrado aqui, ó. É treino, né? Treino. treino. Aí o que aconteceu? Eu olhei aquele senhor, competitiva. Falei, não, Não é possível. não é Tá errado. possível, tem alguma coisa errada comigo. Tem um Aí motorzinho criei naquela coragem. bicicleta. E aí cheguei no Poço Colorado, não tinha grana para tomar uma água. Aí o que eu fiz? Canequinha, aquelas canequinhas de alumínio dos motoristas Frentistas. de caminhão.
que para no posto para beber aquela água geladinha, bebi água e consegui chegar. E eu decidi não contar o que eu estava passando para minha mãe. Foi uma decisão. A minha mãe até já me perguntou, Rose, foi orgulho? Eu falei assim, mãe, eu não tenho certeza, mas eu acho que não, porque na minha cabeça, aquilo tudo estava me formando. Eu não me sentia vítima daquela situação. Gente, eu não tinha acesso a conteúdos, eu tinha lido quase nada de livros, mas eu já tinha uma convicção dentro de mim que aquilo que eu estava passando não era ruim. Era um treino. E aí eu cheguei lá na casa da minha mãe, almocei, abri o jornal e tinha um anúncio que falava: você pode ser uma executiva, viajar para vários lugares do mundo, que você pode... Olha a copy. Olha a copy. Peraí. Tá vendo? Você pegou o dinheiro da Rose emprestado e não pagou? Muito obrigado, pai. Você trouxe a Rose pra cá, porque se tivesse pagado, ela não tava aqui. É verdade! Muito obrigado. É verdade, isso mesmo. Não, e eu fui muito olho grande também, porque eu emprestei a juros, e os juros foi alto. Então, seria bom se eu tivesse recebido, mas foi bom não ter recebido, você tem razão. Nada acontece por acaso, né? Rapaz, se você recebe, você não ia comer macarrão, você não ia andar de bicicleta Não. e você não estaria aqui. E você não Com abriu o jornal, que é o mais certeza. importante. Aí a minha irmã, que assinava o Correio Brasiliense, minha irmã falou assim, irmã, você já tá trabalhando? Eu falei assim, não, ainda não, tô vendo aí algumas coisas e tal. Ela falou assim, abre o jornal, tem os classificados. Aí eu ainda pensei assim. Eu já pensava, não, eu já pensava antes. Olha o orgulho tolo, né? Aí eu falei assim, não, mas poxa, conheço tanta gente, mas eu entendi que precisava ser através de uma atitude 100% minha. Mesmo que minha irmã, ela me motivou a abrir aquele jornal, ela colaborou para aquilo acontecer, eu precisava abrir o jornal. Eu li vários anúncios. E esse anúncio falava assim, você pode fazer uma entrevista até 17 horas, numa segunda-feira. E aí eu atendi vários anúncios naquele dia, vários, e deixei isso por último. Era até às 17. Mas eu já tinha sido contratado para ser vendedora dos filtros Europa. A gente não pode fazer propaganda aqui, mas... Patrocina nós, papai, água pura. Filtros Europa? Eu já existe tinha... ainda, não, né? Não sei. Não sei, eu acho que virou. Virou Mundo dos Filtros, não é? Mundo dos filtros. Rapaz, isso. agora... Virou Mundo dos filtros. Doutor Edmar, por favor, Virou patrocina Mundo nós, dos né? filtros. Aí eu já tinha sido contratada lá no processo seletivo, nessa segunda-feira. E aí eu atendi o anúncio e a pessoa que me entrevistou falou assim, olha, só tinha eu, 17 horas, que era um recrutamento em grupo, né? Olha, eu gostei de você. A minha única preocupação é que você respondeu as perguntas muito boas para ser verdade. Será que você é tudo isso? Cara, quando a pessoa falou isso, o que você acha que eu pensei? Eu vou provar que eu sou. Eu vou provar que eu sou. Vou contar uma coisa pra tu. Rose tá me saindo mais competitivo do que o gigante, viu? Aí eu vou falar pra você. Mais uma vez alguém perdeu e eu ganhei, tá ligado? Isso é importante, porque aí ela saiu do mundo dos filtros e foi pra outra vaga. Tá ligado? Aí eu fui e comecei a vender inglês de porta em porta. Trabalhava em aparelho telefônico que antigamente a gente chamava de orelhão. Só pra gente situalizar. Situar. Muito obrigado. Só pra gente se situar assim, na linha do tempo, isso aí já era o WhatsApp. Não. Tá, Era outra empresa. Era a outra empresa do Mário, em que o Flávio também, Flávio Augusto da WhatsApp, o fundador da WhatsApp, ele atendeu o mesmo anúncio que eu atendi. Entendi. Só que lá no Rio de Janeiro. Entendi. Eu atendi em Brasília. E aí eu passei por um processo seletivo de 2 semanas, sem dinheiro, para pegar ônibus. Aí liguei para uma amiga maravilhosa, Seleni, te amo! Amiga, que me emprestou R$50 para que eu pudesse comer um cachorro quente
Eu cortava metade, então eu comprava meio-dia, comia metade e a outra metade à noite. E de ônibus para o processo seletivo, porque se eu tivesse contratada, maravilhoso. Sabe que naquela época eu fui contratada, mas sem carteira assinada, sem incentivo financeiro, não Uhum. tinha vale transporte, não tinha nada. Tinha o seguinte: você ganha o que você produzir. Produção. E aí eu tinha que escolher os meus escritórios. Eu tinha vários escritórios. Os meus escritórios, eles eram em vários pontos da cidade. Então, o que eu mais gostava era ali na 8, acho que é na 508, que era a Telebrasília, que tinha aquelas cabinezinhas. Uhum. Nossa, ali era um luxo. Ar-condicionado. Só que era muito, muito concorrido. E aí eu falei assim, bom, deixa eu escolher o meu escritório. Deixa eu buscar E aí, esse prédio... Vou personalizar. Ó, esse prédio que estamos aqui, Aham. esse prédio tinha recém-construído, olha isso, e tinha um aparelho telefônico não tem o bloco A e B? Uhum. Ali no cantinho do B tinha um aparelho telefônico. Que ainda as pessoas não tinham se despertado porque ele era escondido. Gente, E aí... deixa eu só fazer um ponto aqui. Vocês estão escutando a Rose falar assim, tinha um aparelho telefônico. Os jovens de hoje não sabem o que é, não, mas pra galera mais adulta... Orelhão. Orelhão, o nome desse aparelho telefônico, não é isso, Rose? E Exatamente. na real, esse aí era ainda sem o orelhão, né? Que esse era só o aparelho, né? Na parede. Orelhão. E eu andava com... sabe aquele Redoxon? Não sei se é vitamina C? Sim. Uhum. Então, cabia certinho as fichas telefônicas. É que, na verdade, eu não passei por um processo desse, mas eu lembro que eu vi assim na padaria, quando você ia comprar ficha para ir no orelhão, ele vinha empacotadinho, igual o Redoxon, não era isso? É vitamina C. Aí eu falava, mãe, você tá comprando vitamina C? Porque é o seguinte, mãe... Me dá os eu tubinhos. preciso do tubinho, não joga fora, não. Eu guardava minhas fichas ali, esses R$50 que a minha amiga me emprestou. Por isso que eu falo que um dos títulos de algum livro meu é do menos 50 para cima, porque eu estava no menos 50. Ela me emprestou R$50 para eu Entendi. conseguir crescer, me desenvolver. E aí eu andava com aquela bolsa pesada, cheia de ficha telefônica. E quando eu vinha aqui, pro orelhão aqui embaixo, eu colocava um monte de ficha assim. Então, se alguém chegasse, já olhava aquele monte de ficha e já desistia. Às vezes eu ficava com dó, falava assim, ó, só um minutinho que eu já libero para você. Então, assim, eu ficava com dó, né? E aí, aqui foi meu escritório, aonde a gente tá hoje. Que legal, hein? Não sei se o síndico é o mesmo, não, mas combinado que ele vai te cobrar aluguel, hein? Um domínio, com certeza. Ô, Rose, mas conta... Beleza, essa foi a sua primeira experiência nesse mundo aí de vendas por produção, tendo que... com o recurso que você tinha ali na mão. Porque o recurso que você tinha na mão... Eu já tinha passado pela Fórum, né? Eu fui vendedora da Eu Fórum. fiquei curioso com o negócio aqui, cara. E aí, no final do processo seletivo? Não, eu fui aprovada porque quem era aprovado é quem já gerava resultado. Era através de vendas. Então, se eu fizesse 3 vendas no final do processo seletivo, primeiro a gente faz pesquisa na rua. Então, eu ia para o setor comercial sul, porque a empresa ficava no setor de rádio e TV sul. Uhum. E eu descia e fazia pesquisa. Abordava a pessoa, falava assim, oi, tudo bem? Só 3 perguntinhas, você já fala inglês fluente? Por que não fala? E se você encontrasse uma empresa que colaborasse com metodologia, valores e financeiro para você e de tempo, resolvesse a questão de tempo, você estudaria, você estaria fazendo inglês? Então tá bom. Então, essa pesquisa vai passar por um departamento de seleção e a gente vai te ligar. E eu marcava entrevista. E na época, a pessoa pagava
o curso à vista. Era 12 meses o curso, mas ela pagava à vista, antecipado. E a gente, comissão era maior, né, gente? Opa! Então, eu fazia muita venda à vista do curso Cara, inteiro. Eu tô visualizando a Rose. Cara, responde essas 3 perguntinhas aqui pra mim. Eu vou mandar pro meu departamento. O meu departamento vai fazer uma análise, tá? O meu departamento. Quando o meu departamento terminar a análise, qualquer coisa, eu peço pra eu te ligar, tá? E, ó, o tanto que é forte a mentalidade empreendedora e você saber que uma venda tá na sua mão. Vale a pena contar esse caso. Eu fui fazer uma entrevista na época que eles estavam montando ainda aquelas urnas eletrônicas de Uhum. voto. Uhum. E eu fui falar com um dos diretores de TI, de desenvolvimento do STE. E na hora que eu cheguei, ele marcou o horário comigo. E eu trabalhava indo na casa, na residência ou no trabalho da pessoa. Eu não tinha, o meu escritório era o orelhão, né? Então não tinha lugar para atender a pessoa. A pessoa ia para a escola para estudar. Mas você fazia um Depois over que ela delivery, né? fazia. Eu vou entregar o melhor possível. Vou na casa Traz da... pros dias de hoje. E aí, eu fui fazer a entrevista, chego lá. Não, ele não pode não, a secretária dele falando. Porque ele tá agora com a Rede Globo, o Alexandre Garcia tá aí para entrevistar por causa do desenvolvimento tecnológico das eleições, das urnas. Aí eu falei assim, você fala para ele que ele marcou um horário comigo e eu deixei de agendar com outra pessoa. E que eu sou tão quanto importante o Alexandre Garcia, porque eu vim fazer uma entrevista com ele, avaliativa, para entender o perfil dele e ver se a minha metodologia se encaixa no perfil dele. Fala para ele que essa entrevista, conforme eu falei ao telefone, é de 30 a 40 minutos e que depois ele faz a entrevista com o Alexandre Garcia. Aí aparece o cara, ela foi, falou, e aparece ele com a cara toda branca, porque parece que estavam passando pó na cara dele. E eu falei assim, olha, devido à sua entrevista com a Rede Globo, eu vou fazer essa entrevista que eu faço em 40 minutos, eu vou fazer em 15 minutos. Portanto, você não fica me perguntando muito e não fica questionando muito, porque você precisa falar inglês, correto? Correto. Então, é isso, 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 é esse valor, ok, vai se tornar aluno. Só tem um porém. Eu não tenho cheque aqui. Na época, eu não tinha cartão de crédito. E eu não consigo sair agora, porque... para poder sacar aqui embaixo. Aí eu falei, não tem problema. Eu desço e saco para você. Você tá pegando o código? Como diz o cara da internet, pegou o código? Eu te falar. Ó, primeira lição. Quando ela fala pra mim que ela saía no setor comercial pra fazer entrevista, ela não... Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado pra pegar os leads, né? Vamos pra língua de hoje. O que acontece? Ela não pesquisava qualquer um. Primeiro, ela tinha que entender de padrão e perfil de cliente. Porque ela sabia que tinha vários circulantes que não poderiam pagar pelo que ela vendia. Então, perfil de público. Perfil de público. Você que tá acostumado a fazer anúncios na internet, qual o público que você tá anunciando? Ela filtrava ali o público. Então, ela sabia que se o cara não tivesse um padrão, não servia para fazer a entrevista dela. Posso te falar como eu já me enganei? Eu tinha uma vez uma meta para entregar de pesquisa. Eu já era assim... quase chegando ao cargo de gerente. E eu estava muito sem leads, sem referido. A gente chamava referido nomes na época. Uhum. E eu tinha uma meta. Meu gerente me deu uma meta. Olha, Rose, você só vai voltar a ligar quando você tiver X nome para ligar. E eu comecei a abordar quem vinha na minha frente. Eu comecei a não fazer seleção porque eu queria logo pertencer ao direito de poder ligar. E aí, eu me surpreendi. Pessoas que estavam lá, todo engravatado, todo arrumado, só procrastinando, como hoje acontece. As pessoas sempre ficam deixando para fazer inglês, depois aí morre e não fala inglês. Sempre o meu tempo, enfim, a procrastinação nesse ramo. Gente, na época... eu tô falando, sabe, de quanto tempo? 29 anos atrás, fez em junho. Sabe quantos % eu falava que a população brasileira falava inglês? Eu falava 2, 3.
Eu falava 3, não era 2 não, 3% falava inglês. Hoje, eu falo 5. Uau! Uau! Não, Eu mas- trabalhei regressão. quase 30 anos para Pô, mas hoje, nessa- 5% da população Rosa, eu tô falar quase inglês. perguntando se só tu vendeu inglês de lá pra cá. Mas na real, cara, eu fico feliz quando você fala isso. Você contribuiu com 2% de crescimento Da população da de população 100 para milhões falar de inglês. pessoas. Com certeza. Então, tipo assim, E aí eu me surpreendi, porque aqueles caras, muitas vezes, que tava lá, que tinha um perfil, né? Que você olha assim e você fala, esse perfil tem grana. Mas a pessoa pode ter grana, mas ela não tem atitude, ela não faz nada. Agora, eu matriculei um rapaz que não tinha dinheiro. Ele falou assim, ó, não tenho dinheiro da matrícula aqui, eu preciso, você vá na minha... você pode ir comigo que eu vou buscar? Ele levantou o colchão e ainda foi no vizinho, que era o tio dele, e pediu dinheiro emprestado para completar a matrícula dele. E várias vezes eu encontrei com ele na recepção da escola. Ele é um orgulho para mim, porque me surpreendeu. Eu falei assim, cara, na real, é igual venda. Qual o perfil de um vendedor? Qual o perfil de um vendedor? As pessoas falam, pessoa falante. Pessoa extrovertida. Pessoa não. O perfil de um vendedor é uma pessoa que tem ambição sadia. Esse é o perfil de um vendedor. E qual o perfil de um cara que vai comprar de você? A maioria é um perfil de uma pessoa de atitude. Quando ela quer, faz uma economia, pede emprestado, faz sacrifício que outra pessoa que tem dinheiro não valoriza. Prioridades. mas aí voltando à história lá do ministro lá que você foi atender, aí tem o segundo insight, o segundo código aí que você tem que pegar. Que foi uma coisa que você falou aqui agora, que é a atitude. Ousadia. E a ousadia. Você teve a atitude e a ousadia de chegar lá e falar, cara, ele marcou comigo, eu tinha um outro compromisso que eu desmarquei, e independente de cargo, de valorizei. posição, você botou valor no Ela seu trabalho. intimidou o cabo, que o cabo Eu me saiu valorizei. branco. Eu me valorizei. Isso mesmo, a gente precisa se valorizar. Por quê? Não é porque eu estava lá para vender e ele para consumir, ele é melhor que eu. Não é porque o Alexandre Garcia estava lá, porque ele era da Rede Globo, jornalista, muito competente e muito conhecido, ele era mais importante que eu. A maioria das pessoas, elas dificultam a vida delas. Elas falam assim, não vou conseguir vender isso, eu não tenho. Eu não pagaria isso. Claro, você não tem a grana. Mas quem diz que você, para vender uma Ferrari, você precisa ter uma Ferrari? Sim. Então, as pessoas sempre estão pensando no que ela... eu não vou ligar para a pessoa final de semana, feriado, à noite. Sabe quantas entrevistas eu fiz 11 horas da noite? Quantas entrevistas eu fiz domingo? Quantas matrículas, diversas matrículas, domingo, feriado, sábado, à noite, de manhã, à tarde, à noite, foram 8 anos trabalhando direto, sem férias, porque eu não queria. Eu tinha um alvo a conseguir, então eu não queria. Eu trabalhava para mim. Eu acho que essa frase da Roseli, ela vai muito de encontro a um pouco do que eu venho falando ultimamente, assim. Eu falo, cara, trabalhando, a gente tem contato com um monte de empresários, enfim, e eventualmente a gente acaba conhecendo o time de algum desses empresários. E aí, às vezes a gente começa a criar relacionamento ali e tal. E aí a gente tava num estabelecimento aí um dia desse pra trás, e falou, porque aqui eu trabalho pro cara, o cara não sei o que. Eu falei, velho, você trabalha pra tu. A empresa é só um canal pra você trabalhar pra você. Tá ruim. Você tem duas opções na sua vida. Ou tu pedala pra melhorar, ou tu vai ficar aqui reclamando o resto da vida. E aí, o que você quer? Mas você não trabalha pro cara, você trabalha pra você. Sempre. Independente de onde você estiver. Sempre. Você pode estar empresário, você pode estar funcionário, mas você trabalha pra você. É isso mesmo. Ô, Rose, você falou aí, deu essa aula toda aí agora para o pessoal entender. Você já estava num grupo, que era o grupo do Mário. Uhum. E ali, pô, o cara é um professor gigantesco e... Pessoal, segue o cara que vocês vão entender. Procura sobre ele aí que vocês vão entender. Mário Magalhães. É demais. E o Mário ensinou você, ensinou mais uma equipe grande e ensinou o cara que a gente conhece hoje, o Flávio Augusto.
que naquele momento não era o Flávio que a gente conhece hoje, de tanta relevância e tal, mas o caminho de vocês se cruzaram ali dentro da empresa. E aí você falou uma parada pra mim que aí vem duas perguntas ao mesmo tempo. Você falou que ajudou a melhorar o nível de inglês do nosso país, das pessoas falarem inglês. E, ao mesmo tempo, você cruzou com o Flávio. Como é que foi essa situação de estar ali com o Flávio Augusto, de mudar a situação da população falar inglês e criar uma empresa nesse meio de caminho aí depois? Vocês juntos ali. Aí você pode falar o nome da empresa aí agora. Claro, claro. O Flávio fundou a WhatsApp, ele saiu da empresa e fundou a WhatsApp. E foi um cara, assim, que buscou tornar metodologicamente falando, a eficiência real de em 18 meses a pessoa ser fluente de inglês. Ele foi incansável de investir em tecnologia, departamento de pesquisa e desenvolvimento, para estudar, buscou o melhor no mundo, para trazer eficiência pedagógica. Isso me encantou bastante. Eu já admirava o Flávio. Eu já admirava, mesmo estando em outras empresas, e ele já em 95, ter fundado a WhatsApp, eu já tinha uma admiração. Muito superficial, porque eu não convivia com ele. Mas aí, quando eu decidi, eu estava morando já em São Paulo, já tinha morado em Niterói, Rio de Janeiro, Londrina, São Bernardo do Campo, várias cidades. Você é um nômade digital? Você é um nômade analógico. Em prol de fazer abertura de escola, liderar, montar equipes. Quando eu conheci o Flávio, o principal que me encantou foi o como que ele levava a sério entregar para o aluno, para o consumidor, a verdade do ensino. Então, para mim, a WhatsApp revolucionou o ensino do idioma inglês. E na época, eu estou falando isso quando eu conheci o Flávio em 2002. Na época, a gente via muita escola tradicional, né? Não vou falar o nome aqui, mas várias escolas tradicionais metendo pau. Não, esses caras não formam em 18 meses, não. Tal, enquanto a gente entregava alunos para o mercado de trabalho fluente em inglês em 18 meses. E a gente foi crescendo. Aí eles começaram a falar assim, cara, nós estamos parados no tempo. Nós não investimos em tecnologia, em parte pedagógica. Essa empresa muda de material de 5 em 5 anos. Vocês têm noção? O que é mudar de material 5 em 5 anos? É uma grana, são milhões. E fora que eu já presenciei, já trabalhando com o Flávio, um material pronto. Quando foi editado, ele olhou e falou assim, cara, eu não gostei. Não passou uma mensagem boa. Abafa isso daqui e vamos fazer de novo. Ali, se não me engano, na época, talvez eu estou exagerando aqui, mas eu acho que não, foram milhões. Na casa de 5 milhões, ele preferiu regravar, fazer de novo, do que passar uma mensagem que aquele material estava passando. Então, esse Flávio, sério, que entrega, que é verdadeiro, eu passei a conviver, eu falei assim, cara, ele é mais do que eu imaginei. Como hoje eu garanto para vocês conhecem o Flávio pelo Instagram, muitos admiram Geração de Valor, né? Ele é muito melhor que o Instagram, amor. Muito melhor. Ah, com certeza. Não chegaria jamais onde chegou se não fosse, né? O Flávio é um cara de verdade. Trabalhar com ele, né, exige muito de todos nós que trabalhamos com ele, porque ele é um cara que entrega muito. Ele é muito comprometido, ele é muito focado. Então, ele entrega muito. Então, trabalhar com ele tem uma alegria da gente sempre estar correndo e também tem aquele lado assim, fala assim, cara... A corda está sempre justa. Está sempre justa. De buscar seguir o Flávio, de buscar seguir o ritmo dele, daquilo que ele... O tão quanto ele entrega para nós. Pô, show de bola. E aí, Rose, fala pra mim, cara, nessa jornada sua, você tá lá, hoje você tem acesso ao Flávio, vocês trabalham junto e tal, tem aquele todo... Qual que são as novidades do inglês aqui pra gente entender? O que vem de novo aí nesse mundo aí?
Não Você sei do sabe- inglês, ou sei da educação aí que vocês estão dessa O linha. que de vocês. aconteceu? A pandemia, ela mexeu muito nesse segmento, né? Mexeu demais. Nós ficamos 3 anos fechados. Então, nesse tempo, a gente deu isolamento social em março. A gente tinha um produto gravado em outubro. A gente o Flávio já estava prevendo, não a pandemia, mas a Digitalização. digitalização, as plataformas de streaming. E aí tinha já um material gravado e já pronto. Que a gente ia dar um up para o nosso aluno. Uhum. Um material que ia ser um up. Só que esse material se tornou o único produto que a gente tinha para comercializar, senão ia todo mundo Parar tudo. parar tudo, se prejudicar bastante. E olha que muita gente morreu no caminho. Só para entender o tamanho desse prejuízo, Rose. 15 de março de 2020 foi o dia do fecha tudo. Quantas escolas você tinha abertas nesse dia? Eu estava com, eu cheguei a ter 34 unidades, e aí eu reduzi algumas não tive um aprendizado bom aqui, tá, gente? Eu não tive a mesma velocidade de abrir, expandir, eu não tive a mesma velocidade de formar. Eu peço para você, empreendedor que está me ouvindo, forme mais do que você deseja crescer, do que você está expandindo. Senão, é árduo. Então, é muito árduo. Quando a Rose fala em formar, meu povo, é treinar, desenvolver lideranças. Desenvolver, ter pessoas que te representam. Treinar pessoas para assumir o seu lugar, não é isso? Exatamente. Tá aprendendo, Pessoas né? que te representam, pessoas comprometidas, pessoas que têm uma mente similar àquilo que você pensa, ou melhor, ótimo se for melhor, mérito seu. Mérito que você achou uma pérola. Sim. Eu amo achar pessoas melhores que eu. Eu vaidade zero para assumir que aquela pessoa é melhor que eu. Zero de vaidade. Eu amo encontrar pérolas. Tá vendo, espertão? Você que tá me vendo aqui, escutando a Rose falar, tá falando uma pessoa aqui que tinha 30 unidades de porta aberta, com vários colaboradores trabalhando com ela ali, formando um time gigantesco, e ela ainda assim tá admitindo aqui que teve uma falha em treinar a sua equipe em algum momento. Então, treinar a equipe é fundamental. Então, é fundamental treinar a equipe. É formar pessoas que estão disponíveis na mesma velocidade que você está de crescer, de se desenvolver. E na pandemia, eu tive que administrar algumas estruturas físicas, ter que fechar, fazer rescisões. E rescisões de pessoas que tinham 18 anos, 20 anos. Pessoas que não sabiam falar direito, que a gente ensina. Pessoas que não sabiam o trabalho, você vai lá, treina. E pessoas que você acaba amando porque convive com você. Essa parte, como eu já falei aqui, a minha paixão pelo empreendedorismo é gerar emprego. Então, quando eu tive que demitir, Doeu. dói até hoje. Mas Dói até hoje. Mas, sabe, a certeza, primeiro, da gratidão de ter tido a oportunidade de você cuidar de pessoas e a gratidão de você saber que você fez a diferença na vida daquela pessoa e a pessoa fez a diferença na sua vida. Que é uma troca. Não sou só eu que faço na vida dela, ela faz na minha. sim. Eu aprendo muito com meus colaboradores, muito mesmo. Depois que eu aprendi a ouvir mais do que falar, a gente é mais preciso, sabe? Porque você ouve ou uma excelente ideia, ou você hoje ouve uma baita besteira. Os dois é interessante. Se é uma excelente ideia, você vai praticar. E se é uma baita besteira, você vai desconstruir. Então, ouvir o seu colaborador é mega importante, mais do que falar. Sim. Cara, eu sei que nesse momento aí da pandemia, com esse tanto de negociação que você teve que fazer, demissão,
fechar com o fornecedor, que era o cara que te alugava sala, te fornecia alguma coisa, eu sei que é complexo. Mas eu acho que teve um ponto, que é esse ponto da virada total também, não só sua como empreendedora ali dentro do grupo, mas do grupo inteiro, que foi o que gerou essas coisas novas que veio vindo ao longo do caminho. Isso, a gente foi mais rápido pro digital. A gente pegou o canhão e apontou pro digital. Então a gente começou a vender aquele conteúdo de inglês para as pessoas que, poxa, estavam em casa, elas teriam tempo, elas podiam consumir. Então foi muito legal. Depois a gente teve a WhatsApp Live, que tem até hoje. A WhatsApp Live, que é 2 horas por semana, de 50 minutos pelo Zoom com o professor. Então você não precisa se deslocar. E tem aquela pessoa que fala assim: não, eu preciso sentir o cuspe do professor. Então, eu preciso ir para uma sala de aula. Hoje a gente reabriu, mas foi tempo da gente ter que reformar para entregar imóvel. Imagina, você acabou de fazer uma implantação nova, foi o caso de algumas. Você deixou no padrão novo da rede, 2019. Aí eu tive que entregar imóvel ali final de 2020, 2021. Eu tive ano que de reformar. reforma. Eu tive que reformar para entregar, porque o proprietário falava assim: não, eu quero receber vão aberto. Ah, Então, assim, eu falo que empreender não é ter CNPJ. Empreender é verdadeiramente uma pessoa que tem uma atitude, uma mentalidade diferente. Porque isso não pode derrubar. Ao contrário, vamos colocar a cabeça para funcionar. O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? E aí nasceu as edtechs. Onde está um sucesso, é um negócio dentro da Wiser Educação, que tem favorecido muitas pessoas que estavam desempregadas, que estavam sem esperança, sem expectativa, sem condições de vender algo online, sem poder sair de casa, ninguém estava recebendo ninguém. E aí nós tivemos várias pessoas, nós tivemos jornalista da Rede Globo, que atendeu o anúncio e está bem. Nós tivemos pessoal de TI, que hoje é franqueado. Nós tivemos várias pessoas fora do Brasil, porque as edtechs, a WhatsApp Online e a Live, ela está em mais de 130 países. Então, a gente pôde comercializar 24 horas. Então, às vezes, eu acordava de madrugada, porque eu ficava de retornar um contato na Alemanha, que já era na hora do almoço. Então, a gente ralou no telefone. E era um período meio terra de ninguém, né? Que ninguém sabia o que ia acontecer. Não sabia O que aconteceu, o que vinha, mas o Flávio foi muito... E o Flávio, muito rápido. ele sempre, eu vejo ele falar que, tipo assim, frear o navio e dar a volta é muito, muito difícil. Mas nesse processo da pandemia, vocês conseguiram frear o navio, que ia parar de qualquer forma, mas conseguiu dar uma volta nele e conseguir continuar navegando. Que aí foi nesse mundo da digitalização, que vocês começaram a vender. Na verdade, eu vou melhorar isso daí. O navio tava lá, parado, aí ele pegou o botezinho e fez uma coisa muito grande com aquele botezinho, sabe? Tá vendo aí, ó? Ele não é só um cara da educação, ele é um construtor Ele é mesmo, de ideias em cima de um pequeno ele é bote. construtor, você esqueceu que ele construiu o estádio de futebol? Ele é construtor. Flávio, foi mal, cara. E Aliás... o mais importante, assim, muitas pessoas me perguntam, né, o que eu admiro muitas coisas no Flávio, de verdade. Admiro, ele é um cara transparente, ele é um cara verdadeiro, ele é um cara que eu nunca vi o Flávio mentir. Isso para mim é muito importante, porque como você vai confiar numa pessoa que mente? Né? Sim. Como você vai confiar numa pessoa que não é transparente com você? Então, assim, uma das coisas que eu mais admiro nele é o time dele. Ele tem um time para fazer as coisas, ele enxerga além, sabe? Ele enxerga lá na frente.
Aí, quando ele tá lá na frente, aqui chega o povo. Então, a visão dele, ele sempre fala, visão vale mais do que poder, né? Sim. Ele sempre fala isso. Visão vale mais do que poder, e é verdade. Então, ele tá lá na frente, enquanto a gente tá... Então Tá aqui. deixa eu aproveitar que o Flávio tá com a visão lá na frente e que a Rose tá aqui na minha frente. O que vem de novidade aí no inglês? Conta pra mim. O que você pode falar? aí? Assim, Qual que é a visão? oficialmente- A visão que eu posso enxergar nesse A momento. visão que eu vou posso falar. enxergar nesse momento. Para isso eu vou falar assim, eu vou falar, acho que nunca o Flávio falou abertamente, se falou eu não vi, mas com a pandemia, várias instituições de ensino fecharam Uhum. suas portas, diminuíram suas redes e até quebraram. Então hoje, a WhatsApp é a maior escola de inglês da América Latina. E eu me atrevo a dizer que é possível, não sei, na China, que possa ser do mundo de inglês. É possível. Uhum. Mas da América Latina nós somos maiores. Enquanto muitas escolas de inglês não conseguiram vingar no online, não conseguiram, foram tardios para desenvolver o online, Flávio foi rápido. Inclinou o canhão e vambora por aqui. E foi a nossa salvação, realmente. Quer saber a novidade? Que nós somos, oficialmente, nós somos a maior. A novidade é que... A maior do mundo. Agora- e tem uma agora- outra novidade. Agora tá um certificado Não, eu vou assim, contar ó, uma... Não, agora tem um certificado. Agora eu vou contar uma outra novidade. O crescimento das escolas presenciais está a todo vapor. Flávio inclinou o canhão dele também, de volta. agora para as escolas presenciais. Então, muitas unidades que na época foram para a nuvem, né? Se tornaram edtechs, tudo, vão poder ter estrutura física. Vou falar pra você. Se você achava que o canhão do Flávio de criação de escola física tava desativado, fique ligado que ele tá de volta. Entendeu? Então, você pode andar aí na sua rua, na sua quadra, no seu bairro, que provavelmente você vai ver uma escola aí. Então, fique ligado aí. E estamos aqui falando que hoje eles têm o maior grupo de educação voltado ao estudo de uma língua da América Latina que está do mundo. Tá? Ô, Rose, Não, e a Wiser Educação, lembrando que a Wiser Educação tem vários braços, né? Comprou a Conquer, tem o meusucesso.com, que é uma plataforma que relata histórias de empreendedores como o Rony da Reserva, Uhum. o Caíto da Chili Beans e vários outros empresários. Histórias lindas. Aí, Powerhouse. Powerhouse, esse ano que vem, primeiro sábado do mês, Tu é o sabe- Powerhouse, vai tu ser dia sabe- 6. Aí, ó. É sempre vizinho do meu aniversário. velho. Dia 6 de janeiro, Powerhouse. E a gente tem várias outras empresas. A gente comprou a Conquer, Olha aí, que eu vi nascer. olha A aí. Conquer, a gente já conversou muitas vezes sobre a Conquer, operacionalmente, falando na varanda gourmet da minha casa em Curitiba. Tá com achando o que- Endel, você tá Joseph achando- e o Cid. Eu ó, a Rose trouxe um render pra bater um papo com a Com a gente galera, ali. foi A gente muito teve um legal, bate-papo foi bem muito bacana. legal. O cara é bem fora da curva Não, também, muito né? fora da curva. Os meninos prodígios tiveram a competência, porque assim, não é só uma boa ideia. É uma boa ideia, Boa bem ideia, executada. Exatamente. Olha, a gente vê meninos prodígios, pessoas inteligentes ter uma boa ideia. Mas o que precisa para vingar a boa ideia, na prática, é sabedoria. O que gera competência é sabedoria. A maioria não tem. Sim. E aí acaba nunca vingando um projeto, né? Ô, Rose, falar em projeto, eu sei que você virou embaixadora de várias marcas aí, Ô, deixa eu contar uma entendeu? coisa. Recentemente. Rose blogueirinha, né? Influencer. Olha, Leninha virou Rose. E Rose virou a Rose blogueira. E agora é embaixadora de várias marcas, inclusive de uma marca não tão nova, mas nova pra gente, porque tá vindo de outro mercado, chegando no nosso mercado brasiliense. E agora pro mundo, filho. Que os caras estão na China e na Suíça nesse momento, papai.
Conta pra nós aí como é que tá verdade. esses projetos novos aí dessas marcas novas que você tá em. É muito legal porque eu sou apaixonado por expansão, sou apaixonada por crescimento. Isso realmente mexe comigo, sabe? Mexe com toda a expansão. Eu já olho quantas pessoas vão ser contratadas, quantas pessoas vão estar no mercado, quantas pessoas podem sonhar com um projeto. Então, isso verdadeiramente me encanta. A Rose, ganhar dinheiro não te encanta pra caramba. Amo ganhar dinheiro. Mas é muito legal você ter na frente do dinheiro propósito. Propósito. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo as pessoas sempre muito focadas em ganhar dinheiro sem propósito definido. Então, eu gosto de definir o meu. Eu defini o meu. Eu gosto de gerar empregos, de oportunidades, de formar pessoas, de tornar... Essa semana, inclusive, eu formei uma sócia. Eu e mais Olha. meu outro sócio lá em Curitiba e mais 2 sócios. A gente formou a 3ª sócia numa Edtech. Hoje foi a primeira reunião dela como Eu sócia. quero saber só uma coisa. Onde é que eu me matriculo? Irmão, eu tô nessa fila aí desde 2017, o cara chegou ontem. Eu quero me matricular nessa fila vou aí. cadastrar você no processo seletivo. Por favor. Vai passar por um departamento de avaliação. Esse departamento E não aí- é igual aquele lá do setor comercial, não, né? Na verdade, nós estamos na frente, papai, porque é o seguinte. Evoluiu um pouquinho, agora nós temos celular, já dá pra trabalhar de casa. Não é? Com fazer certeza. ligação. E assim, eu tô tendo assim vários presentes, sabe? Quando eu sou convidada, as pessoas confiam na minha jornada, no que eu construí. Gente, eu saí do zero. Eu saí do miojo. Não, e não podia não, ser o você- cremoso. Deixa eu falar, você não saiu do menos zero, 50. você saiu do menos 50. Mas calma lá aí. em São Paulo, quando eu comecei a empreender, abrir minha primeira unidade da WhatsApp, que foi no Tatuapé, eu lembro, eu e Carlos indo lá no supermercado Canguru, pelo nome do supermercado. Você já pode imagina ver, o né? tipo do mercado. Mas canguru, E aí, Canguru? ele sempre tem aquela bolsinha, tá sempre guardadinha. E aí, eu colocando lá, escolhendo, né, o miojo, sabor cheddar, sabor picanha, sabor calabresa. Carlos foi lá e trocou tudo pro O sabor galinha Carlos caipira. tirava da minha cestinha. Ele tirava e colocava o da Mônica. E eu olhava pra ele assim. Aí ele, é 10 centavos mais barato, então. 5 vai dar mais 1. São 2 refeições, porque eu pegava 1 e dividia para 2 refeições. Uau. E eu vou falar, eu descobri, rapaz, agora esse menino, ele é o cara mais disciplinado que eu conheço, é o Carlos. Ele não fura dieta, mas eu sei por quê, mano. Ele comeu muito miojo. Eu vou contar um negócio. Eu vou contar uma Não. coisa. Eu tenho um relato pra fazer sobre Carlos. Carlos, ó. Mano, meu coração, bicho. Eu tô passando mal com o Carlos de manhã, pelo amor Treinando de Deus. com ele, Nossa. né? Ele é disciplinado, né? Pô, ele é disciplinado e ele treina. Não tem essa de brincadeirinha, não, pai. Ele é focado e É ele isso é, aí, pai, continua nessa ele é linha. intenso, Ele é- né? Ele é intenso. E não tem conversa, não. É. E competitivo, né? É. Cara, é competitivo. Ele tá aqui fazendo exercício, o cara fala, peraí, só um pouquinho, Zé. Vamos fazer mais. Eu falo, não, velho, vamos. Não. E cara, olha, ele tirando aqueles miojos, eu falei assim, meu Deus do céu. Que ponto que a gente chegou? Eu fui para o lado de fora do supermercado chorar. Ai, que Fui droga. chorar, cara. Eu fui chorar, porque eu queria sentir pelo menos o sabor naquele miojo, o sabor da picanha. Cara, mas nesse rolê todo, Ai, caramba. você virou especialista em um assunto. Você entende mais de miojo que muita Deixa eu gente. te falar. Pai. Eu descobri várias dietas, vários pratos feitos com miojo para poder diversificar. Eu fiquei fera em miojo. Olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Você é universitário, você que tá passando perrengue, você quer aprender a fazer miojo de forma diferente? Arrasta pra Arrasta cima. pra cima. Ah, pra cima. Arrasta pra cima e me E segue. aí, esses convites, né? Tem muito a ver com essa jornada, essa história, comer miojo, essas dificuldades. Estar num processo de obesidade mórbida. Gente, eu cheguei a 118 quilos com 1,59 m.
E os ônibus, andando de ônibus, eu tava sem carro, que a gente vendeu para empreender. Então, andava de ônibus em São Paulo, os ônibus altos. E eu falava, meu Deus, que loucura, eu tá vivendo isso, mas vamos lá. Mais uma vez, mais um dia, vamos lá. E tudo isso fez eu me tornar o que eu me tornei. Sobre o miojo, eu quero falar que eu fiz lá na Universidade Positiva. Então, não sei se você sabe eu tenho uma disso. pergunta para te fazer, já que você voltou no assunto do miojo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Gente, é porque a Rose tem uns dotes assim, meio chefe de cozinha, tá? Cozinha, ó. Vem do miojo essa habilidade culinária? Não, Como vem é que da é? necessidade mesmo. Com 7 anos, 8 anos, eu comecei a cozinhar. A minha avó era uma cozinheira de mão cheia, Eu maravilhosa. falo, não existe vó que cozinha ruim. Deixa eu te Nossa, explicar não uma coisa. existe, mas ela cozinhava muito bem. Muito bem mesmo. Ô, mano, eu só tô pensando aqui na minha cabeça. Você não quer comer miojo, não, né? Não quero. A Rose leva o cara lá, o fera do negócio, e eu não tava presente. A Rose cozinha e eu não tô presente. Eu também não quero saber onde eu tô. Esse movimento. Eu Tô ficando perdido aí Eu nessa tô- história. Olha que eu fui fazer, eu fiz, né, uma pós de chefe internacional na Universidade Positivo. E tudo começou porque eu estava num processo estressado, comecei a ter colite, um processo estressado. E aí eu fui fazer alguma coisa que eu curtisse, que eu gostasse, que me desse prazer. Aí a minha médica falou assim: o que você gosta de fazer? Eu falei: eu gosto de trabalhar. Ela: não, mas é o seu trabalho te deixa estressado. Eu falei: não deixa não. Deixa não, que história é essa? Que papo mole é esse que trabalha deixa estressado? Eu prefiro o estresse do projeto, do trabalho, do que o estresse da estagnação. Não me deixa, não. Não, mas eu preciso que você faça alguma coisa que você gosta. Eu gosto de cozinhar. Ah, então vai fazer um curso. Aí eu fui para a Universidade Positiva fazer gastronomia internacional, chefe internacional, e tive o prazer. E o Carlos, na época, ele era o cara que eu chegava com a comida que eu tinha feito em casa. Então ele provava de tudo. Por isso que ele tá nessa disciplina, porque o bichinho engordou, né? Moça, esse dia eu cheguei lá, Carlos, tamo aí, pô, um presente pra tu, velho. Uma barra de proteína. Deixa eu ver quantas gramas tem nesse Quantas negócio. calorias tem, velho? É mais caloria que eu gastei hoje, não posso comer. Eu falei, moço, Ele pesa, assim, a só- comida. Disciplina é fera, né? Ele tira lá 2 grãozinhos de arroz, Ai, velho. mas é bem preciso. Eu vou ajudar seu lado. Quer ver? Rose, se eu levar assim um pedaço assim de um porco, Nossa! vamos combinar de você cozinhar pra Cara, nós? mas a tua sogra é maravilhosa fazendo aquele porco. Não, mas eu não quero levar o porco dela. Eu quero O que nível você de faça o porco. acidez, faço. Um dos pratos que eu faço é uma costela suína e eu faço o meu próprio molho barbecue. Já resolvi teu problema, chefe. osso. Vamos pra próxima. Dizem que é melhor do que a do Outback. A minha pergunta é que hora que é e onde que é. Eu vou fazer o seguinte, vou chegar 1 hora antes pra não me atrasar. Eu posso falar? Tá me devendo essa. Vou falar a verdade. Eu preciso criar mais vergonha na minha cara. Porque eu tô cozinhando pouco. Eu tô falando muito e Eu tenho cozinhando uma ideia, pouco. então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai te ajudar a melhorar esse tempo de cozinha. Vamos fazer o jantar fraterno. Pronto. Pronto, fechado. Show de bola. Depois eu conto sobre essa experiência de jantar fraterno. Mas voltando aí, você ia falar dessas parcerias novas que você tá verdade. fazendo. Cara, é isso. Essas parcerias, eu tô sendo convidada, né, para trazer para Brasília, para representar. E é um prazer muito grande, porque tem muito a ver com aquilo que a gente construiu, né? E são só parcerias top. Eu quero falar especificamente de 2. Fica à vontade. Digital Flat. Gente, Aí, Caralho. Eu acredita tenho... que em 5 dias indo para Goiânia... Não, essa naturalidade... Nasceu um novo sorriso? Novo sorriso. Ô, Novo pessoal, sorriso. a Rose vai falar um pouquinho mais, mas só pra você entender, a Digital Flats é uma lente, mas uma lente com um método e uma construção totalmente diferente que tem no mercado atual hoje. Materiais, tudo é totalmente diferente do que você Eu conhece. escutei uma explicaçãozinha dela mais técnica um dia desse pra trás. Galera, é mais ou menos o seguinte: o celular não avança, não tem lá o 1, 2, 3, 4. Então,
Digital Flats é como se fosse a quinta geração das próteses, não é isso? É isso Das mesmo. gerações. É a Aí já quinta geração das lentes de contato. Natural. É porque no caso o nome não é lente de contato, né? É Porque Digital assim, Flats. as digital flats, elas, eu sempre se fugi da possibilidade. Eu não queria lente que parecia superficial, ou que parece que você chega primeiro, sua boca, Sorriso seus dentes chegou chegam primeiro, ou parece aquele chicletinho. Aquele chicletinho. Não tem chicletinho quadradinho que a pessoa dá um sorriso, parece um chicletinho. sei. Ou parece a tecla de piano. Aí eu sempre falei, não, se for para fazer isso. E quando eu conheci as Digital Flats, eu falei, cara, é isso. Que coisa mais maravilhosa, que oportunidade maravilhosa de fazer uma coisa e é muito artesanal, onde tem a tecnologia, eles têm um laboratório incrível, muito tecnológico, mas principalmente porque eles têm um lado artesanal, humano, muito top. E a Lady Driver. A Lady Driver é um outro produto espetacular. Eu, mãe de adolescente, você conhece o Felipe? Molecão. Eu não Sensacional, né? venci a dificuldade de colocar ele no Uber, num aplicativo tradicional. E eu comecei a procurar se tinha a oportunidade de ter um transporte mais seguro. E aí eu descobri a Lady Driver. Só que não tinha em Brasília. Aí eu falei assim, não, mas está sendo negociado. Liguei para os licenciadores e falei, quando vocês estão pensando de inaugurar em Brasília? Ah, X data. Eu falei, não. Por quê? Vocês estão esperando o quê? Não, vamos fazer isso agora. Eu preciso colocar meu filho. Eu preciso levar meu menino pra rua. Eu preciso levar meu menino pro futebol, meu menino pra igreja, meu menino... Não. E aí, o que eu decidi? Colaborar com a Lady Driver, que é um movimento incrível. É o único aplicativo habilitado a transportar criança de 8 a 16 anos. Transporta só mulheres. Os homens têm que estar com uma mulher. Se a mulher descer, o homem tem que descer. As motoristas são as mãe-turistas. São pessoas totalmente qualificadas. E o idoso tem vez. Ele vai poder ir para médico, porque vai trabalhar agendamento. Então, você que tem seus filhos, que precisa ir para esportes, para escolas, e você está ali atrasado com a reunião ou não tem como levar, nós temos a Lady Driver em Brasília, que está trazendo muitas soluções para nós, mães, pais, que precisam de mais confiança com seus filhos. Olha aí. Ô, Rose. Abre sua lojinha de aplicativo. Lady Driver. Lady Drive. Baixa. É Tá verdade. vendo? Ó, eu tenho uma filha de 16 anos. Pra mim, como pai, é muito mais confortável Com certeza. saber que Ela vai pra algum não tá lugar. correndo risco de certas coisas que a gente vê na Exato. mídia. A verdade é essa, A cara. verdade não é tem. essa, né? Muito legal. Ô, irmão, deixa eu te falar a parada, velho. A Rose vem aqui. Aí, tipo, parece que a hora acelera, entendeu? Não, estamos aqui Cara, batendo mas eu papo. ia falar o seguinte. A gente já teve 3 problemas de horário, tá? Eu vou contar. Um foi com o Iago. O segundo foi com o Rafik. E o terceiro foi com a Rose. Eu não sei porquê. Entendeu? Eu não sei porquê. O que, Ó, que, você eles, não fala dos meus que irmãos, eles não, 3 hein? têm em comum? Que os bichos comem horário e a gente não vê, né? A verdade é essa. Rose, é o seguinte. História, né? A História pra gente. contar. É Nosso isso. papo tá legal, bacana demais, mas infelizmente o horário chega. Aí tem um rapazinho ali dentro que chama Gabriel e ele fala: Renan, tá no horário. Falou, Mas ele assim. mandou uma mensagem meio educada. Ele falou É. assim: ó, eu tenho horário pra gravar, você pode, por gentileza, finalizar o episódio de hoje? Eu falei, tá bom. Brincadeira, mas é isso. Mas o que que acontece? Show de bola esse bate-papo que a gente fez aqui e a gente vai. Já te convido logo pra o segundo bate-papo logo em breve. Só que Legal. não acabou ainda. Não acabou Agora ainda. agora que vai ficar legal. Tá. É o seguinte, é bate pronto. Entendeu? Eu falo e você responde. Pinga, Meu, ó, que tipo assim, ó, é isso? pinga fogo, não tem nem que pensar, só Não, tem que pensar. Só vai que eu falo entrega- uma besteira. só entrega pro universo. Ó, Não, vai que eu falo Não, alguma mas não besteira. é. Não, pode ficar Não tem tranquilo. nada É. comprometedor. São perguntas. Vai que eu entrego. São referências. É. Eu vou te pedir referências apenas. deixa eu te falar. Isso que a gente tá fazendo aqui, hoje no mundo tecnológico, não tem fronteiras. Você sabe que isso aqui não vai acabar.
quando entra na internet não tem fim, então vai reverberar pelo mundo. Vamos supor que daqui 3, 4 anos alguém dê um play e veja esse vídeo nosso aqui e vê a Rose falando. Qual que seria a frase que você deixaria, que essa pessoa poderia pegar ela e botar numa camiseta no outdoor daqui 5, 3, 4, 10 anos? Jamais desista. Boa. Ó, tá aí, ó. Essa é a frase da Rose, que ela deixa aqui registrada, que a gente vai fazer um outdoor, vai fazer uma camiseta, uma placa. Jamais desista. Rose, sei que você é uma super mãe, você é uma super empresária, você é uma super mulher. Mas, mesmo os supers, tem dia que os Bicho pega. bichos acordam meio cansados, né? Ele fala Acorda. assim, eu não quero ir hoje não. Só É. que a gente vai porque a disciplina faz a gente ir, principalmente nos dias que a gente não quer, não é isso? A disciplina, ela é uma raiz do compromisso. Mas peraí, isso ainda não é Calma a que isso não é a pergunta. Isso é só uma O dia que você tem que sair da cama pela disciplina, você bota assim uma musiquinha pra dar um up. O que você escuta pra dar uma energizada? Eu oro. Eu faço uma oração. Eu sou cristã. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Para mim, eu não consigo me imaginar sem receber daquela água. Eu preciso beber daquela água, então eu faço uma oração, eu faço uma leitura espiritual, eu leio a Bíblia, inclusive que é um livro que eu indico. A gente É o matou outra livro- pergunta, É o já. livro da sabedoria para mim. Então, assim, eu faço uma oração. Eu sou mais da oração do que da música. Entendi. Pô, show de bola, Bom, cara. já matou a pergunta do livro. Já falou aí que a gente ia te Sabe perguntar por quê? qual que é o livro que você... Que é um livro de referência que que você indicaria ou que você tá lendo naquele momento, mas você já falou que é a Bíblia. Cara, exatamente, porque a Bíblia, ela é o nosso manual. Isso é a minha fé. E eu sei que lá eu vou ter respostas. Tem resposta para tudo. A gente tem o Matrix, que foi inspirado de lá. A gente tem vários filmes espetaculares, tudo inspirado, e vários livros espetaculares inspirado por esse livro. Então, por que eu vou fazer você falar para você ler outros livros se o principal livro, que é o que eu acredito, que está a maior fonte de riqueza de sabedoria, é esse livro, a Bíblia. Tô de acordo. Cara... Eu vou botar um monte de limitação pra essa pergunta agora, tá? Não vale vó, mãe, pai e no seu caso especial não vale o Flávio, beleza? Tá. Porque é o seguinte, você Se falar for, isso aí... se for pai, mãe e vó, a gente chora. E o Flávio... Tá. Porque o Iago já fez a gente chorar aqui, tá? ia. Então pai, mãe e vó a gente chora e pra Tá. tu o Flávio não vale, vai. porque senão É. vai ser marmelada. A pergunta é... Uma pessoa de referência. Não interessa em que mundo essa pessoa esteja, se é uma pessoa conhecida ou não, mas uma pessoa que é uma referência pra você, uma pessoa que você modela, que você acha bacana as atitudes dessa pessoa e que você segue ela de alguma forma. Não tô falando de rede social, mas uma pessoa que é uma referência pra você. Luciana Diniz. Ah, Luciana Diniz é esposa do Flávio, uma das minhas melhores amigas, é uma pessoa que tem compromisso comigo. A gente se fala toda quinta-feira. Ela é minha irmã, ela é minha mãe, ela é minha avó. oh, Ela é uma pessoa assim que... Uau! Eu não tenho nem palavra para descrever quem é a Luciana. legal. Enquanto eu vejo muitas pessoas, assim, o Flávio é bem assim, discreto para falar da vida dele pessoal, mas ele sempre honra a Luciana, potencializa a Luciana. Eu experimento dessa Luciana. Ok. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu experimento dessa Luciana. E essa Luciana vai estar no Powerhouse, viu? Pela primeira vez, ela vai ser uma das professoras do Powerhouse. Na real, o que eu falo aqui? Que Ó, nós indo pra São Paulo E ela na é uma- primeira semana de janeiro. o Flávio está sempre na mídia e ela é uma pessoa mais low profile, ela quase não aparece. E aí eu ia falar aqui, pô, ô Rose, consegue trazer a Luciana pra nós falar?
deixa eu te falar, já que você ia falar nisso, Rose, faz um favor pra mim, assim, de coração. Ah. Agora eu quero gastar o seu relacionamento. Me indica 3 pessoas pra vir aqui no podcast. Mas essas 3 indicações tem que ser pessoas que você pega o telefone, fala assim, brother, dá uma moral lá pros... Na verdade, você pode até falar um que a gente não tem o contato, porque a gente vai chegar nele. Mas assim, se Tem monte. se for mais próximo, Tem um melhor. monte, tem um monte. Olha, o Mário Magalhães, que eu falei. Boa. Poxa, eu gosto muito do Beto, né? Que é o dono Coco Bambu, Coco Bambu. aqui. Boa. O Beto é incrível. Gente, o Bruno Oliver, que... Meu look. Ô, Bruno, você tá no Sudoeste, pai. Você tá pertinho da gente, pode vir aqui. Porque ele não é só um profissional espetacular. A mente daquele homem é incrível. Incrível. Gente, tem muita gente que eu indico. Não, mas Muito. Eu teria... Meus amigos já tiveram por hora aqui. esses 3 aqui já me ajudam. Não, muita gente para indicar. Deixa Muita eu contar, gente. sua dupla, seus ais da manga aí, eu gastei eles antes de gastar você. É verdade, é verdade. Cara, obrigado. Só tenho a te agradecer pelo carinho que você dá da gente, pela atenção, pelas conversas. Rapaz, você tá por fora. Vira e mexe, tá eu e a Rose de madrugada tocando no direct Ele do fica me Instagram. provocando. Quando eu respondo as caixinhas e eu respondo uma coisa lá, ele... Não, mas é isso. Eu falei assim, não, a pergunta tá assim, é isso. A gente fica E é o que eu debatendo. quero. A gente, É o que eu Tudo bem, quero. né? A gente Fica fica- mandado o que eu... a gente fica debatendo. Aí a gente começa a argumentar, né? Troca de argumentos. Aí ela sempre usa um argumento que acaba com tudo, né? Porque Cara, eu quero. mas- Porque eu quero, não tem mais É argumento. isso. Eu só tenho a agradecer porque várias vezes a gente se encontra no corredor do escritório e ela fala, Hernani, vai sair. Vai. E um dia eu tô lá, tal, saindo pro almoço lá com a sócia dela, Thaís, e ela fala, Hernani, é tal dia, pode marcar na agenda. Eu falei, meu Deus, papai, oração hoje foi boa, pai. Agradeço o Você senhor, sabe que eu agradeço. tinha a certeza que era na quinta-feira. Foi E mesmo aí, na ontem. minha cabeça tava que era amanhã. Mas, enfim. Ontem ela falou assim, ó, ontem tá eu- tudo certo pra peraí. quem? Então eu falei, Rose. Não, e outra, foi ela que deu a data. Eu só tava lá, ela falou, Hernani, que dia Foi que eu é? que Era dei, quarta-feira, foi ela eu que olhou assim, dei. no dia 18. Não questiono Eu nem nada. argumento. Minha obrigação é só de estar lá e deixar tudo preparado. Então vamos embora. Senhoras e senhores, encerramos aqui o primeiro episódio da terceira temporada do Fala Fraterno. Hoje com a convidada ultra especial. Rose, ó, te amo. Obrigado Também, por obrigada. Obrigado, cada Rose. Eu momento. agradeço a oportunidade. Carlão, Filipão, vocês são nota 10. Família velho. Dantas, aquele É abraço. verdade. E família MBA, mais um Fala Fraterno entregue. Vocês estão, cara, vocês vão se deliciar com isso aqui. Muito obrigado, compartilha. Segue a Rose na rede social, segue os projetos dela lá. Boa, peraí. Qual que é o Instagram? Rose Dantas. Rose Dantas. Rose com I. Rose com I. Dantas. Rose com I, exatamente. Segue, porque vocês vão beber de muito conteúdo bom lá, viu? É Eu vou melhorar meu Instagram. Tem muita gente pedindo pra eu melhorar meu Instagram, melhorar conteúdo. Você vai me ajudar, né? Então vai lá, pessoal, no Instagram da Rose, fala, Rose, estamos aqui agora. Estamos aqui Então, agora. Traz conteúdo. Exatamente. Então é isso, mais um Fala Fraterno entregue. Pessoal do estúdio aqui, Três Lados, muito obrigado pelo apoio. Obrigada. Tamo junto, é só o começo. Valeu, Valeu. Valeu. É isso.